Informe Jurídico. Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos conectados, conectadas. Hoje, dia 24 de agosto, terça-feira, agora 2 horas, e a gente pede desculpa aí pelo atraso no programa. O Érico já vi aí o pessoal falando, mas é que a gente está desde manhã com problemas técnicos, né, Maurício? O Google, o Chrome aí não quer entrar de jeito nenhum aí a nossa imagem, mas pelo menos a gente conseguiu acessar os comentários. Estou com outro notebook aqui, né? Um pouco de gambiarra aqui hoje para conseguir fazer o programa. Mas então estamos iniciando o programa Informe Jurídico dessa semana. Sou a jornalista Sandra Domiti. Nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio TV Aprasc, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina. Essa associação que representa os praças policiais e bombeiros militares da ativa e da reserva. Então acompanhe a gente aqui pelo Facebook, deixe seu comentário, sua pergunta, aproveite, curta, deixe um coraçãozinho, compartilhe sempre que possível para a gente alcançar o maior número de associados e associadas. E olha quem está de volta aqui com a gente. Boa tarde, seu Leonardo. Boa tarde, Sandra. Só porque eu entrei em férias, o senhor sumiu também. Eu me nego a fazer o programa sem você. Mas o bom, Sandra, é que quando nós dois não estamos e o programa continua funcionando, quer dizer que a gente criou uma bela equipe, né? Verdade, então, verdade. Então quer dizer que está tudo funcionando como deve. Verdade. A outra semana teve aqui o Eduardo, depois a Mariana e o Rodrigo, que também aqui me substituiu. Então, o programa continua, né? Isso. E aqui com a gente, pessoal, ó, tem gente já reclamando aqui, o Parisoto, dando boa tarde a todos os guerreiros, juntos somos mais fortes, Aldair Fontana Cordeiro, Edson José Martins, parabéns ao jurídico, dinheirinho na conta em breve. Essa é uma das finalidades, né? Trazer repercussão econômica aos praças, é isso mesmo. Newton Valtric Santos, de Laje, nos assistindo. Joaquim Medeiros, de Jaraguá do Sul. Gilson Gil, quando vamos ter convênio com clínica dentária? Seria uma situação bem interessante para os associados. Eu sei que o nosso presidente tem estudado tanto convênios de plano de saúde quanto plano odontológico. Não sei em que pé está para o lançamento das hipóteses, mas o presidente tem feito bastante trabalho nesse sentido. E a semana passada que a gente teve conversa com o presidente e a gente anunciou aqui uma grande parceria agora do SC Saúde, que teve aqui o diretor e se disponibilizou, e todas as perguntas do pessoal que fez, dos associados que fizeram, associadas, eu copiei e passei para ele e foram todas respondidas. Muitas, realmente, talvez a resposta não era o que esperavam, que muitos casos o SC Saúde não tem convênio com alguns especialistas mesmo, principalmente no interior, né? O que acontece, acho que em todos os planos de saúde, mas é uma parceria aí que a gente quer levar adiante agora esse trabalho e quer também ouvir as demandas de vocês aí, quem tiver problema com a SC Saúde, que nos envie para a gente conseguir resolver com esse canal de aproximação, que agora a Prasc tem um conselho, né? Ela tem um lugar no conselho do SC Saúde, né? Eu quero dar os parabéns ao nosso presidente. Essa movimentação foi uma movimentação acertadíssima, e também a você, Sandra, que eu sei que fez parte da comunicação para fazer com que as dúvidas de todos os praças tivessem resposta, atendimento, e esse é o trabalho da Aprasc, né? É encontrar os problemas onde existem as dificuldades e transformá-los em soluções. Obrigada. E a gente quer continuar esse trabalho aí, então, ajudando vocês aí, o que tiverem, vocês podem nos passando, pode passar até para o meu celular, que eu acho que eu vou ficar com esse canal de comunicação aí, ainda não queria anunciar melhor, mas pelo menos já vou antecipar alguma coisa aqui. Então, estará em boas mãos, então. E a gente espera resolver todos os problemas, que nesse ponto eu sou muito chata, né? Fico em cima aí, querendo resolver todas as demandas. Que bom. O Parisoto, dando boa tarde, doutor Leonardo, um abraço, que venham ótimas notícias, tenho um compromisso agora, mais tarde assistirei o vídeo, olha só. O Edson Ardino, de Joinville, o Érico,
Marco Antônio Sommer de Cebola City com a gente, o Érico dando boa tarde, Edna Gilmar, top, Celso Albino, o JL Floripa acabou, não, estamos iniciando, só tivemos um probleminha aí no início, o Dr. Leonardo chegou cedinho hoje, chegou no horário, o A problema Sandra não foi nem com pôde ele. reclamar dos meus usuais atrasos. Verdade. José Elsen da Silva, Gerson Lemos, Abílio Nazareno Muniz, Marcelo Macedo, Sargento Everaldo, Érico da Silva diz, Dona Sandra, seu Maurício, vou dar desconto no banco de horas. A gente estava aqui era tentando resolver. Não foi culpa deles também. Se não tiver atestado médico, vai ser descontado no banco de horas. A gente tem um advogado hoje aqui que vai nos representar, seu Érico. O César Augusto ganhou a caneca, amanhã a gente vai mostrar foto, nos assistindo também, Leonir Oliveira, Romildo Rowe, no início a gente sempre fica sem o som, Romildo, mas já estamos aqui, Rosana Rodrigues, Antônio Carlos Elíbio de Laguna, estamos junto. Edilor Silva diz, tirem uma dúvida, se não aprovarem o plano de carreira até setembro, o mesmo não estará previsto na LDO de 2022. Assim, caso seja aprovado, depois de setembro, o mesmo só irá valer em 2023. Grato? Não Quer chega começar? tanto. A questão... Podemos já Começar por isso. essa aqui. O plano de carreira, certamente, ele é pauta para esse segundo semestre. É uma pauta importante que ainda encontra muitas opiniões divergentes. Então, nós não sabemos a velocidade em que isso será concluído. E, portanto, existe uma perspectiva de que isso tramite nos moldes que a APRASC consultou a categoria ainda nesse segundo semestre, mas também existe a possibilidade de que tenhamos que enfrentar diversas lutas para que o plano de carreira torne-se aquilo que os praças querem. E claro, sim, tudo aquilo que traz repercussão econômica deve estar previsto na LDO, deve ter sua previsão orçamentária devidamente estabelecida. Mas, quando nós tratamos de um plano de carreira que já existe uma simples adequação, também é possível fazer uma pequena adequação no orçamento. Então, não é comum que o plano de carreira seja lançado com um déficit de agenda tão longínquo para ter eficácia apenas em 2023. E eu não acredito que é isso que vai acontecer. Então, respondendo sua pergunta, sim, tudo o que onera o Estado deve ter sua previsão de onde vem aquele gasto. Mas, neste caso, como é uma adequação de um plano de carreira, ele pode sim ser adequado no meio do caminho com adequações ao orçamento. Obrigado. O Aldair Fontana Cordeiro, de Lages, dando boa tarde. Luiz Flávio Teixeira, como está o plano salarial? Essa é a nossa pauta principal. Reajuste inflacionário. João Batista, Luiz Flávio Teixeira. O Clodomar da Silva, de Bombinhas, posso usar meu precatório para pagar contas de terceiros devidas ao Estado? O precatório, ele existe, as suas modalidades de compensação, isso acaba acontecendo em grandes negociações. Não me parece ser o caso dos praças, onde nós temos, vamos contar assim, em grandezas de precatórios, nós temos pequenos valores devidos aos praças, via de regra. E com isso, essa modalidade de negociação, embora seja possível, ela não é usual. Estamos à sua disposição para entender a particularidade do seu caso e talvez poder lhe ajudar nessa sua pretensa transação. Mas eu gostaria de dizer que existem as diversas formas de acelerar o percebimento do precatório. Uma delas, inclusive, é o leilão, que é onde você oferta um desconto ao Estado para receber. Isso acontece cerca de 3 vezes ao ano. Assim como existem os grupos que têm a prática de adquirir os precatórios também com um deságio. Então, é bom entender a sua pretensão, porque a transformação do precatório em valor, ela ou segue a sua ritualística normal, ou segue as exceções possíveis para que isso aconteça com brevidade, mas perdendo um pedaço do valor. Então, o ideal é ele mandar um WhatsApp lá para a doutora Carol, isso? Olha, ele pode ir pela doutora Carol, se ele tiver o meu celular, também pode traçar, porque eu acho que talvez esse tema a doutora Carol transfira diretamente para mim. Mas eu acho que é um caso que tem que entender exatamente qual é a negociação pretendida.
Tá bem. Depois eu coloco aqui, então, Clodomar, o celular do Dr. Borchá. Antônio Correia da Silva, ele que ganhou a camiseta no sorteio, Sargento Correia de Criciúma, José Nazareno Tavares, dando boa tarde, Dr. Leonardo, que venha boas notícias, Nadir Colato, Luiz Carlos Ribeira de Lis, parabéns aos aprasquianos, amanhã 20 anos a Prasc, né? 20 anos. É muito tempo de entidade, né? Murilo Napoleão, Sargento Napoleão aqui de Florianópolis, Euclides Douzan de Rio do Sul, Luiz Carlos Ribeiro de Lis diz no trabalho hoje na espera do mandato de segurança a respeito do cargo acima. Vamos falar sobre isso. É uma das nossas pautas. Quer interromper para já falarmos sobre este Podemos. Grau imediatamente superior. Talvez a luta principal da APRASC neste momento. Como todos sabem, nós tivemos um primeiro enfrentamento, entendimento que vagarosamente o judiciário foi se posicionando contrário, acreditando que os aprasquianos gostariam de ter o melhor de dois mundos. Afinal, a 765 estabeleceu dois regimes. É 765 ou 756? 765, né? 765. Eu vou dizer 765, se eu estiver errado, leiam como 756, mas eu acho que é 765. A legislação veio e trouxe dois sistemas remuneratórios e, de fato, em um deles incorpora a IRESA e não tem o grau imediatamente superior, que é o sistema especial, e no antigo da 614 mantém essas duas situações. Mas acontece que existem tabelas remuneratórias distintas entre os dois sistemas. Defendeu-se o Estado dizendo que os praças gostariam do melhor de dois mundos, ou seja, a sistemática do antigo regime e a tabela do novo. A tese foi totalmente reformulada e agora passamos a esclarecer ao Poder Judiciário que os praças só querem aquilo que lhe é de direito, ou seja, um regime remuneratório único, porque afinal trata-se de uma única categoria, conforme bem embasado nos melhores entendimentos do STF. Tal discussão, então, totalmente reformulada, foi levada ao Poder Judiciário, encontra-se no Tribunal de Justiça, houve a manifestação de todos os réus e agora, já há cerca de 45 dias, aguardamos uma pauta de julgamento. A pauta é prometida ainda para este segundo semestre e a qualquer momento aguardamos esta movimentação. O processo encontra-se em gabinete, sendo avaliado pormenorizadamente para que possa ser levado à apreciação. Então, tenho certeza que nós estamos trabalhando todos os dias no gabinete para convencê-los daquilo que acreditamos ser o caminho justo e adequado, que é o deferimento dos nossos pedidos, mas aguardem, pois este é um capítulo que logo traçaremos e inclusive preliminarmente todos os praças terão sapiência desta data de julgamento. É essa? 765, eu acertei. O Joelson ainda não sei se ele está aqui. Eu fiquei pensando no Joelson me corrigindo já. O Samuel José Garcia, de 3º Sargento da Reserva, Samuel de Biguaçu, torcemos para que tudo dê certo. Hoje amargamos muitas perdas, principalmente com inflacionárias e as datas bases que corroem nossos salários. Concordo plenamente, é um verdadeiro absurdo quando nos aproximamos de uma década sem atualização monetária do subsídio. Adriano Feliciano, dando boa tarde, Djalma da Silva Vieira, Salete Maria Escaravonato, Paulo César, Sérgio de Araújo, Cabo Paulo de Tijucas, o Gerson Lemos diz: parabéns, Sandra, você é uma grande profissional, assim como muitos dentro da praça, que eu não posso reclamar em nada. Obrigada, querido, muito obrigada. Sérgio Luiz Stecklein, dando boa tarde, Rogério Ferrares, dando boa tarde, Alírio Pereira, Cauê Lopes, um ótimo dia para todos, Marcelo Francisco Lopes, que esteve aqui já buscando a camiseta, diz que não dá para entender nada. Talvez seja o teu telefone, né? Está ouvindo o telefone, Marcelo? Atualiza ele, né? Liga de novo, desliga aí que talvez seja o teu telefone. O Joia Ayrton da Silva diz: boa tarde, a nossa excelente bancada e o nosso competente departamento jurídico, atento às informações. Ele que é Sargento Joia de São Lourenço do Oeste, também ganhou a camiseta. Obrigado. Carlos Alberto Gruber, dando boa tarde. João Carlos Silveira de São Pedro de Alcântara, outro ganhou a camiseta, viu?
pessoal está ganhando a camiseta no sorteio. Jardelina Poli, Cabo Poli, da reserva com a gente. Marcos Roberto Klaus, Tânia Abreu, Sidney Zelinski, o Júlio Vicente dando boa tarde, Sandra Nobre, Dr. Leonardo, admiro muito sua luta em prol dos praças de Santa Catarina, força e honra sempre, abraços a todos da praça. Força e honra, muito obrigado. Júlio Vicente, sargento da reserva, Júlio de Bombinhas, Oscar Silva, Jorge Cassimiro, Jonas de Melo, Ari, Alessio, por que o Santa Catarina não faz convênio com a Unimed como era uma vez? Por que o SC não faz convênio com a Unimed como era uma vez? Ouvimos muitas histórias dessa época em que havia o convênio com a Unimed, como foi rompido, não fazia parte da condição da Prasc na época, mas me parece que este caminho para a criação de um plano próprio, vamos dizer assim, é um caminho irretornável, ao menos no entendimento do governo. Acho muito difícil retomarmos um convênio com a Unimed. Mas é claro que, observando os movimentos, sempre é possível se observar esse tipo de situação. Hoje, me parece impensável para o governo. Mas, trabalhando com aquilo que temos, fico muito contente que finalmente possamos ter uma comunicação mais aberta com a SC Saúde e parabenizar foi um coronel, né? O coronel, como é que é o nome dele? Coronel Fernando, pela sua disponibilidade de estar aqui, por todo o esforço que fez para atender todos os praças. Verdade. E depois do programa também, né? Foi atrás de cada questionamento aí. O José Ricardo Pereira, ele diz, num post de umas 2 semanas atrás, o presidente disse que não iríamos mais perder o Vale Alimentação em afastamentos. Pois bem, eu estou de licença e me foi descontado. O que fazer? Na verdade, nós estamos... eu acho que o que fazer eu vou te responder provavelmente nas próximas semanas, José. Porque nós estamos exatamente no interregno entre o cumprimento da ordem liminar. A ordem liminar já chegou ao Estado. Nós tivemos conversas com a ADP sobre o cumprimento e passamos a eles a lista dos beneficiados, e isso está neste instante sendo lançado nos sistemas da ADP. Então, talvez a tua fruição tenha acontecido pouco antes desse lançamento. Após ver o tema lançado no sistema, é possível que nós possamos voltar a conversar daqui a umas 2 semanas, então, para que nós possamos voltar a conversar e perceber se a data do deferimento e comunicação da liminar foi antes da sua fruição e foi uma questão de sistema, o tempo para que o seu benefício não fosse alcançado. E com isso nós podemos pedir que retorne ao seu caso, mas somente se a comunicação se deu antes da sua fruição, o que nós vamos ter que analisar agora quando concluirmos este caminho para ver a liminar sendo cumprida. E o Márcio Marques também dando boa tarde, Marcelo Quadros, Valci Inácio, confiamos no jurídico da Prasc. Muito obrigado. Jones Campestrini. Vamos então à questão da reposição inflacionária. Eu acho que a gente podia passar rapidamente pelo IPREV antes. Isso, eu também pensei nisso. Pensei nisso até porque hoje de manhã também nos questionaram isso, principalmente da questão do ressarcimento, né? É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar. Tá bem. Eu não estive presente em algumas nossas conversas porque eu tive 2 viagens profissionais, uma delas a Rondônia, outra a Curitiba, o que atrapalhou um pouquinho a minha agenda, e hoje pela manhã, estando no escritório, eu fiz a revisão dos trabalhos que nós começamos há umas 3 semanas atrás, de colheita de procurações e organização dos trabalhos para que nós pudéssemos exigir da forma mais célere possível o ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados pelo IPREV. Esta manhã nós soltamos um lote de 300 pedidos, que foram os primeiros 300 que chegaram, para buscar esse ressarcimento, e agora rapidamente vamos buscar os pouco mais de 1.000 casos que nós temos prontos já para fazer esse pedido. Então, em que consiste esta movimentação?
A demanda coletiva do IPREV, ela foi movida, foi uma grande discussão, ela teve de ser reformulada, como também acontece agora com a do grau imediatamente superior. Nos sagramos vitoriosos em sua liminar e vencendo em todos os graus de jurisdição, até porque o entendimento que defendemos é exatamente o entendimento do STF, e agora nós passamos a buscar então a devolução a tentar acelerar a devolução dos valores e que foram descontados antes da aplicação da liminar. O momento da aplicação da liminar é diferente para cada um dos lotes. Então, todas as demandas coletivas já fazem o pedido da devolução, mas agora, traçando isso de uma forma apartada, nós temos a certeza de que conseguiremos trazer estes valores para o bolso dos praças de uma forma mais rápida. Sim, isso dá muito mais trabalho para o jurídico da Aprasc, mas ainda assim, tendo em vista a celeridade do retorno aos senhores, é algo que a nossa equipe está disposta e acabou se dedicando para conseguir fazer todos esses encaminhamentos, encaminhando cerca de 300 hoje pela manhã. Então, para aqueles que ainda não preencheram a sua procuração, por favor, pode entrar em contato com a doutora Carol, ela está à disposição, ela tem um modelo, para que possamos então trazer este resultado de forma mais veloz aos senhores. As demandas coletivas do IPREV caminham muito bem, todas elas tendo as suas liminares devidamente confirmadas e aplicando a sua repercussão em folha de pagamento. Então, é uma demanda extremamente vitoriosa e com base nela agora nós pretendemos buscar todos os descontos indevidos que foram feitos em desfavor de cada um dos senhores. Alguns menos, aqueles do primeiro lote, e outros mais, por exemplo, aqueles do 14º lote. Seria essa a explicação. Então, preencha a sua procuração, quem ainda não fez, converse com a doutora Carol, e aqueles que já o fizeram, nós estamos agora soltando todos os pedidos já devidamente quantificados para o Poder Judiciário. A Cléris, todas as vezes que a gente faz o programa, e ela já está há 2 meses, pelo menos, acho que falando, ela diz que veio descontado de novo, agora em agosto, a contribuição. E então, eu já pedi, né? Não sei se ela já entrou em contato com o jurídico, mas pelo menos acho que já há vários programas ela... Na resposta para a Cléris, então, por favor, além de botar o WhatsApp da Carol, coloca o meu também, porque eu também estou à disposição para ajudar ela a entender o que está acontecendo. Meu WhatsApp, nesse momento, até avisando a todos, eu estou um pouquinho atrasado lá em Rondônia, eu fiquei sem sinal, mas eu estou botando tudo em dia agora durante a semana. E eu só queria aqui confirmar o nome do coronel, o diretor do SC Saúde que esteve aqui, que é o Fernando Luiz Alves, tá? Ele é diretor de saúde do servidor da saúde da Secretaria da Saúde da Administração, SC Saúde e Perícia Médica. Então, teve aqui, foi muito boa. Muito bacana. Daqui a pouquinho coloco aqui, Cléris, o telefone. E o Luiz Carlos Ribeiro de Liz, ele pergunta por quantos meses foi descontado IPREV indevido. Depende do lote, existe uma variável gigantesca. Eu acho que o menor foi de 4 a 5 meses, que é o primeiro lote, e depois todos os demais, daí nós temos um período muito maior. Eu tenho também, hoje de manhã eu prometi, lembra que eu te passei, só vou colocar até o telefone aqui. Tá aí para a Cléris, então, porque eu já estou angustiada. A Cléris, já uns 4, 5 programas que ela sempre entra dizendo que está sendo descontado, né? Vamos ver, né? Vou ter que resolver essa questão aí dela. Claro. O Silvio de Barros, dando boa tarde, doutor Leonardo, Sandra, grande abraço. Ele que é primeiro sargento da reserva Barros, de Barra Velha. Gildo Rocha também, dando boa tarde aos amigos. Ele está lá em Mato Grosso, Gildo Rocha, né? Adriano Feliciano, tem a lista destes primeiros 300 para publicar? Não tenho ainda. Logo nós vamos fazer o mesmo, até porque eu não quero publicar a lista porque pode atingir um ao outro. Então nós vamos fazer a mesma movimentação que nós fizemos com as outras situações. Agora, quando nós terminarmos o trabalho desses primeiros 1.000 e poucos que, né, já nos trouxeram a procuração, nós vamos lançar lá no aplicativo explicando que esta movimentação já foi feita, o que vai facilitar o trabalho.
E no aplicativo cada um olha o seu, né? O que deixa a situação mais tranquila e evita a exposição do nome da categoria e seus partícipes para todos os demais. A gente já está chegando, nós chegamos a 7.900 associados que baixaram o aplicativo. Muito bom. Então, e temos que ter metade. cuidado com a LGPD, né? O Fabiano Marca, não sei se ele está nos assistindo, mas ele fez essa pergunta de manhã aqui sobre quanto aos cabos antigos do quadro especial, como ficará caso sejam juntadas as categorias. Atualmente existem muitos cabos antigos que querem pegar promoção de sargento sem ter que fazer o curso. É uma situação que nós ainda não temos essa resposta. O enquadramento, a melhor forma de amoldar essa situação para o quadro especial é uma das discussões que envolvem a revisão do plano de carreira. Posso dizer que em todas as hipóteses existem beneficiamentos do quadro especial sendo discutido, como uma requerida, em outros casos, uma respeitabilidade à antiguidade. Existem diversas bandeiras sendo discutidas nesse particular. Claro que nós ainda não temos nenhuma situação consolidada e isso tudo vai depender de como as discussões andarem dentro dos bombeiros, dentro da Polícia Militar e aqui dentro da APRASC. É claro que em todas elas é unânime que é necessário trazer uma respeitabilidade ao quadro especial. Então, com isso, nós vamos observando, trabalhando em cada tema. O Anderson, que tem encabeçado a defesa do posicionamento da APRASC no plano de carreira, ele tem sido um guerreiro incansável. Ainda pouco antes do programa, estava em conversa com ele sobre isso. O Jones Campestrini diz, tem uma pergunta, mandei uma procuração, mas fomos orientados a refazer. Realmente aconteceu essa necessidade porque nós tivemos modelos diferentes de procuração no transcurso do tempo. Essas adequações foram feitas exatamente para tornar mais célere o percebimento pelos senhores. Então, nós temos um último modelo, ele está à disposição com a Carol, e esse pedido para refazer não é algo para penalizar os senhores, é para que possamos, com a experiência que fomos aferindo no enfrentamento da demanda, buscar a forma mais célere para trazer o resultado econômico para os senhores. Adriano Feliciano, agradecendo. Joelson Manuel Vargas, dando parabéns a todos. Ivonete Rocha, ainda estão descontando no meu contra-cheque, já mandei procuração assinada, obrigado. Vamos revisar o caso dela. Acho que vale a pena falar com a doutora Carol para revisar qual lote você se encontra e por que ainda não está sendo lançado. E o Nivaldo Souvenir Romão, Sargento Romão da Reserva, do 21º BPM de Florianópolis, também norte da ilha, aqui nos assistindo. Iraci Schneider diz que mandei procuração, doutor Rogério Napoleão, tenho que mandar para a doutora Caroline? Não, o doutor Rogério ele é partícipe diretamente da demanda coletiva, atua juntamente com a minha equipe em todos os passos. Dr. Rogério também é muito organizado, então eu vejo que foi muito bem encaminhada a sua procuração, não precisa enviar novamente. Vamos para o próximo assunto? Ou ainda tem mais uma aqui, ó. O Jones Campestrini diz, mas doutor, estamos nas primeiras ações ou não? No quê? Mas doutor, estamos nas primeiras ações ou não? Tem uma pergunta da procuração. Se está entre esses primeiros lotes, eu não sei se está, porque se já foi assinada a nova, deve estar dentro dos lotes para encaminhamento. Mas, Jones, se está dentro desse primeiro grupo de 300 que eu liberei hoje pela manhã para protocolo, ou se está nos próximos, nós estamos falando de diferença de dias. A minha equipe ela é realmente muito célere, então não se preocupe se está nesse lote de 300 ou nos próximos, que todos serão encaminhados de uma forma muito veloz. Que bacana. O Antônio Manuel Melo, de Subtenente Manuel, bombeiro, pergunta, enviei minha procuração sobre o desconto do IPREV para o advogado Napoleão. Sou recente na reserva, estou no caminho certo, o advogado Napoleão é da equipe da PRASC?
Acho que já. Sim, Sim, o Rogério é partícipe diretamente e inclusive já participou de alguns informes jurídicos aqui juntamente comigo, exatamente sobre o enfrentamento do IPREV e do grau imediatamente superior, onde ele também é partícipe. Então, sim, ele está no caminho certo, Sim. essa resposta. A Maiara Souza, desculpa, o Sargento Edson. Eu estou com um problema com a Caixa Econômica Federal, com um consignado, e por 3 vezes entrei em contato com o Dr. Eduardo, qual pediu para mim o número dos processos e quase 2 meses não me responde. Não sei por qual motivo. O senhor tem algum outro advogado que trabalhe com direito bancário? Claro, pode passar o meu telefone pessoal para ela, eu vou ajudar ela a entender o É tema. o Sargento Edson. O Eduardo costuma ser muito célere também, tá? Mas nós tivemos recentemente um fluxo muito grande no setor, especialmente nas últimas 2 semanas, e ele mesmo me relatou que atrasou um pouquinho os retornos, mas não é usual dele. De qualquer maneira, quando atrasa pela primeira vez, eu acho que não tem nenhum problema da gente trocar o responsável pelo contato para lhe dar o atendimento que você merece. Então, vamos colocar aí o telefone. Bota o meu telefone pessoal que eu encaminho para a equipe. Daqui a pouco eu decoro. É fácil. É que a gente nunca olha, né, os números. Tá aí, então. O Carlos Pimentel queria saber a matemática que o jurídico fez para cobrar a devolução dos valores de prévio, porque nós vamos pagar mais de 50% do valor que temos para receber. Não, de maneira alguma, Carlos. Na verdade, pelo contrário. Nós temos, vamos pensar assim, o benefício, ele está sendo... Vamos falar primeiro da cobrança. Primeiro vamos dizer que nós temos uma liminar aplicada há cerca de 1 ano. Já faz cerca de 1 ano que nós estamos aplicando a liminar sem nenhum pagamento de honorários. Houve toda uma discussão, uma negociação da diretoria, uma assembleia geral para discutir o tema e o jurídico da APRASC aceitou reduzir os seus direitos percentuais para limitá-los a 27 parcelas dali em diante, esquecendo aquele passado. A cada mês, o valor lançado é de exatamente 15% do benefício que repercute na folha. Ou seja, não tem como ser de 50%, porque afinal já passamos cerca de 1 ano com o benefício sendo lançado e só agora começamos a lançar em 15% do que está sendo lançado neste mês. Então, efetivamente, não há como esse cálculo chegar ao percentual de 50%, senão colocando o beneficiamento de 1 ano para trás, daqui a pouco nós teremos aí algo próximo de 1 ou 2% sendo aplicado agora do benefício que já foi lançado. Ou seja, algo negociado, discutido, levando em conta todo o apreço que o jurídico da APRASC tem aos nossos aprasquianos e, claro, o poder de negociação que a diretoria tem conosco. Ainda dos valores do passado, quando eles tornarem-se realidade e vierem aos cofres da APRASC ou da conta única e forem repassados aos senhores, daquele valor nós teremos também o percentual de 15% sobre aquilo, ou seja, em nenhuma das hipóteses nós teremos percentuais aplicados distintamente daquilo que foi aprovado em Assembleia Geral, sendo aplicado exatamente sobre aquilo que está repercutindo efetivamente em favor dos senhores. Lembrando que, eu já disse isso algumas vezes, o percentual de sucesso é aquele que eu tenho a maior gratificação de receber. Eu fico muito contente quando é deste particular que recebo os honorários, porque quer dizer que se recebo 15% dos valores, eu estou trazendo um benefício muito maior para repercutir a todos os senhores. E o Jones Campestrini agradecendo, Sargento Valmor, da reserva, esse ano sai alguma coisa do judiciário? Eu acho que o grau imediatamente superior, pelas promessas que nós temos, terá pauta ainda nesse exercício. E vou copiar aqui, viu? Depois eu vou falar aqui, viu, que a gente está de site novo, Achei Dr. muito Leonardo. bonito, por sinal. Olha, Achei nosso muito bonito o site. 20 anos da Prasc, estamos com um site novo, está entrando hoje o site. 20 anos e modernizando. E o Djalma, Ditma, o nome dele aqui, ó.
Dietmar Reinicke, ele diz como posso acompanhar as ações de prévia, em qual lote estou, por exemplo. Então, coloquei. Eu acho que o melhor é perguntar para a doutora Carol, que ela acaba olhando o seu nome, são várias listagens, é mais fácil a gente poder organizar. É só mandar um WhatsApp aí para a doutora Carol, que ela responde aí, ver qual é o lote que você está. Vamos então ao nosso tema principal. Em reposição inflacionária. Atualização monetária do subsídio. Olha só. Grande jornada, bandeira número 1. Bandeira já lançada nos primeiros momentos dessa gestão, primeiro com parecer jurídico, depois com reuniões entre as associações, depois reuniões com o governo, enfrentamento da pandemia, a maior manifestação da história da segurança pública. Então, uma história a ser contada de um longo enfrentamento com diversos obstáculos e que agora começa a chegar ao seu fim. Temos agora um projeto de lei, o PLC 12, o PLC 12.0/2021. PLC 12.0/2021, onde tramita exatamente a atualização monetária do subsídio. E farei então, já que já passamos por toda essa história em diversos programas sobre toda a batalha que foi para chegarmos até aqui para a atualização monetária do subsídio, agora eu passo então a contar como está exatamente a tramitação do PLC 12.0, para que possamos então entender como vai essa tramitação e para que com isso possamos compreender, discutir e tomar as decisões mais acertadas sobre o rumo futuro. O PLC ele surgiu naturalmente por questão de origem, como objeto e resultado das diversas negociações da APRASC e de outras entidades também com o governo, e ele teve uma tramitação longínqua que passa por uma justificativa, pelo enfrentamento econômico, pela letra da lei mesmo, como já disse em outros momentos, é um projeto de lei bastante simplista, porque afinal ele somente traz um novo coeficiente para o lançamento da atualização monetária do subsídio. O próprio coeficiente em si já identifica qual é o percentual que é aplicado para cada categoria, naturalmente, e não é aquilo que nós queríamos o cumprimento da 254, mas também não podemos deixar de observar que o coeficiente traz sim um percentual mais adequado às categorias de praças, o que, especialmente de soldado, o que é muito interessante. Traz o estudo do impacto econômico, né? Todo o estudo do impacto econômico para cada uma das categorias, e um relatório trazendo toda a discussão do tema. Neste relatório é um relatório jurídico dizendo que a lei está de acordo, e aí vem a primeira particularidade, que seria o parecer da Secretaria da Fazenda. Isso ainda dentro do governo, tá, Sandra? O parecer dentro da Secretaria, tem o cálculo atuarial, que é o que encerra ele, cálculo atuarial, e o despacho da Secretaria de Estado da Fazenda. O despacho da Secretaria de Estado da Fazenda, por seu corpo técnico, ele fala de todos os enfrentamentos da pandemia e acaba mencionando que, diante do exposto, essa diretoria não chancela a aprovação do projeto de lei. Ou seja, é um projeto de lei que ele nasce com diversas movimentações, mas já lá na origem, em decorrência da pandemia, a Secretaria da Fazenda, por seus técnicos, claro, diretoria do Tesouro Estadual, pela DIT, a DIT dá o seu posicionamento em 7 de julho, contrário à legislação. O projeto, então, mesmo assim, é apresentado, o secretário de Administração, Jorge Eduardo Tasca, assina e faz o encaminhamento à Alesc. Assim que aporta na Alesc, nós temos imediatamente uma emenda modificativa do deputado Gessé. Essa emenda modificativa, ela traz a sua argumentação em breves linhas e justifica que busca, então, uma adequação, uma readequação dos coeficientes, trazendo, então, aquilo que alguns têm defendido e que
como já foi traçado e até foi dito nas mídias sociais à época, foi uma bandeira da APRASC ainda durante a negociação com o governo, que se trata da atualização monetária do subsídio de forma linear, ou seja, um mesmo valor para todas as categorias. Então, o deputado Gessé traz a sua emenda modificativa. Logo após, vem uma emenda modificativa do deputado Kennedy Nunes, a emenda modificativa. Ele também traz adequações sobre a tabela remuneratória, traz também sua justificativa. A do Kennedy Nunes, ela trata das questões de aspirante a oficial, terceiro sargento, traz a sua argumentação, demonstra em tabela também. E aí, nós temos ele na Comissão de Constituição e Justiça, com o relator deputado José Milton Schaeffer, que traz o seu parecer, apontando a adequação da possibilidade de remunerar melhor as categorias de base, mas, em seu posicionamento final, ele trata que já existe um percentual maior para os soldados de primeira, segunda e terceira classe, e com isso ele vota pela admissibilidade do projeto e entende que, nas palavras dele, assim sendo, deixe de acolher as duas emendas modificativas da larva do deputado Gessé Lopes. Ele não cita o Kennedy Nunes, mas deveria, e trata então, no voto dele, ele afasta as duas emendas modificativas na Comissão de Constituição e Justiça. Votação deste relatório, que afasta as duas emendas modificativas. Participaram da votação Milton Obos, que não votou, não participou, Coronel Mocelin, que foi favorável ao posicionamento, que afasta as duas emendas modificativas e encaminha exatamente como está, Fabiano da Luz, João Amin, José Milton Schaeffer, relator, Maurício Scudilac, Moacir Sopelza, Paulinha e Valdir Cobalcini. Então nós temos uma votação expressiva para afastar as emendas modificativas e encaminhar o projeto como veio do governo. Logo em seguida, novamente temos a apresentação, ele vai de Finanças, para a Comissão de Finanças. O projeto sai da Constituição e Justiça e vai para a Comissão de Finanças, aonde novamente vem a emenda modificativa do Gessé, em seguida uma emenda modificativa do deputado Ivan Nats. A nova do Gessé, ela vem assinada pelo... Não, essa daqui ainda não está. Temos uma do Gessé e depois temos a do Ivan Nats. E em seguida nós temos a emenda modificativa apresentada pelo Gessé e pelo Bruno Souza. Então, mais um deputado que começa a discutir a questão da atualização monetária do subsídio de forma linear. As justificativas são apresentadas e as emendas modificativas existentes agora, então, são Gessé Lopes, assinado juntamente com Bruno Souza, e também do deputado Ivan Nats. Observando, então, toda essa tramitação, alguns me perguntam: doutor Leonardo, como que os professores já foram votados antes mesmo da nossa, que chegou um pouco antes? Primeiro eu queria dizer aos senhores que nós temos uma aplicação da atualização monetária do subsídio planejada para janeiro do próximo exercício. Se nós temos ela planejada para janeiro do próximo exercício, nós também não temos uma urgência tão grandiosa para sua aprovação. E podemos aproveitar esta tramitação política, e política ela é uma coisa que ela amanhece de uma forma e anoitece de outra, para buscar talvez pequenas adequações que possam fazer a atualização monetária do subsídio ser cada vez melhor para os praças. É claro que nós não podemos buscar as adequações e também reclamar da pequena demora na tramitação. Afinal, se existe a discussão para aplicar a atualização monetária do subsídio de forma linear, isso vai certamente repercutir na celeridade da aprovação do projeto de lei. Então, esse é o momento, como já disse algumas vezes, de observarmos, de termos inteligência, de termos união da categoria e buscarmos aquilo que há de melhor, até porque nós podemos discutir a atualização monetária do subsídio de forma linear, mas nós também não podemos correr o risco de adiar ainda mais a atualização monetária do subsídio que está atrasada em quase uma década. Então,
Este é o mapa do cenário da tramitação da atualização monetária do subsídio. É muito importante que saibamos que a APRASC busca sim o cumprimento da 254. Nós temos já conversas avançadas junto com outras associações para apresentar medidas jurídicas sobre o descumprimento da 254. Nós temos agora e já tivemos em diversos outros momentos a luta pela atualização monetária do subsídio de forma linear. Mas nós não podemos, com isso, dividir a categoria ou buscar com isso culpados de uma forma ou de outra. Nós temos que saber que nós temos uma série consecutiva de vitórias que nos trazem a ter uma proposta adequada do governo sobre a atualização monetária do subsídio, mesmo contrária à Fazenda Estadual. Então, uma apresentação de uma proposta que, de alguma maneira, atende aos anseios da categoria e que agora buscamos adequações. Essas adequações têm que ser traçadas observando o cenário político, porque se não observarmos o cenário político, o resultado da Comissão de Constituição e Justiça, que foi de 9 votos, se eu não me engano, contra nenhum favorável às emendas, ele pode se repetir. Então é interessante que possamos ter a categoria unida de uma forma inteligente para que possamos então demonstrar a força adequada para alcançar o melhor para a categoria. A divisão interna, ela de alguma maneira, ela não serve a ninguém a não ser aqueles que não estão interessados na repercussão dos melhores resultados aos praças. Era mais ou menos isso, passar a todos como está o projeto, os esclarecimentos de cada passo e está à disposição dos senhores para todo e qualquer esclarecimento. Tá bem. Para aqui meus comentários, o Zon está entrando aí, dizendo Facenda, a prática urgente, Facenda presidente. Grande Zonta, um forte abraço ao amigo. O Elevir Jorge Pereira, de União da Vitória, a gente já falou aqui sobre está precisando da carta, falar com o responsável pelo desconto que a Prasc coloca para os descontos na folha de desconto do servidor. Estou precisando falar com o responsável pelo desconto. Eu coloquei o WhatsApp da doutora Carol, é isso? Uhum. A Prasc coloca para os descontos na folha. Olha, eu acho que a pergunta está um pouco complexa. O melhor é procurar a doutora Carol, ela vai lhe esclarecer, mas naturalmente estamos todos à disposição também. Marco Camusato, desconcordo. Elionésio Siqueira, também concordo. Facenda presidente, Fazenda. Marco Camusato falando de José Lopes. Israel Santos, dando boa tarde lá de Itajaí. Samuel José Garcia. Realmente o Sargento Facenda vem a ser bem participativo com a nossa categoria. Hildo Nascimento diz: só gostaria de saber se vai ter algum desconto referente à devolução dos descontos indevidos da Previdência. Gostaria de dar uma sugestão, caso viemos a receber, que fosse descontado do montante de uma só vez. Acho que já foi, né? Aquilo que for, vamos pensar assim, uma coisa é a repercussão liminar que foi discutida em assembleia e foi estabelecido vamos deixar de lado este passado que já estava lançado e aplicar os 15% dos próximos vencimentos até um limite de 27%. Mas aquilo que buscaremos do passado virá em uma única oportunidade e nesta oportunidade, quando vier, será aplicado o mesmo percentual de 15%, ou seja, são benefícios diferentes aplicados em momentos diferentes, exatamente o momento em que ele repercute no bolso dos senhores. E a Ana Cristina e Anderson, ele diz, pare, é só uma emenda sobre a proposta atual do governo, se não aprovar a proposta atual segue, não somos tão ignorantes assim. É uma emenda, isso mesmo, ela não tem nenhuma, o projeto, vamos pensar que nós estamos falando de projeto de origem própria do governo. Então, o projeto tem que vir do governo. Nós já tivemos uma primeira votação, afastando todas as emendas e seguindo o projeto como ele está. A base do governo hoje é uma base muito grande dentro da Alesc, então tem que existir inteligência para se movimentar em um cenário onde o governo está muito forte e o governo naturalmente tem defendido a sua proposta. 2h49, não temos mais perguntas, mais algum assunto, doutor Leonardo? Nada, concluí dizendo que
Eu percebo a plataforma parlamentar trabalhando, a atualização monetária do subsídio volta a caminhar como foi anunciado que aconteceria depois da reforma da Previdência onde mais uma vez a prática foi vitoriosa, mantendo os militares incólumes daquilo que atingiu fortemente outras categorias. Então, seguir firmes e atentos a cada movimento, buscando sempre o melhor para os praças, e tenho certeza que temos alcançado. Tá bom, então antes de encerrar, já queria antecipar que acabou de entrar no ar aí o nosso site novo, né, acho que bem mais fácil de navegar, com ali então temos o espaço do associado, uma pesquisa avançada, uma ferramenta de pesquisa avançada que a gente não tinha, a rádio, a Prasc, fale conosco, as redes sociais, eu quero me associar, espaço do associado, os nossos serviços aí para vocês, então, que estão colocados, mas a nossa diretoria, contatos. A gente espera que vocês gostem, né, do novo site. Ele está bem didático também na versão mobile, né, do telefone também, ela mudou, está bastante claro, acho muito mais fácil de navegar. Ainda faltam algumas notícias, a nossa parte aí de comunicação que ainda é mais complicado, porque a gente tem ainda que passar todos os materiais, inserir, né, todos os nossas notícias mais antigas, mas é isso. Então, tá aí no ar aí o nosso novo site para quem quiser navegar e curtir aí o jurídico também, as ações em andamento finalizadas, onde encontrar os advogados da região e demais serviços aí, atualização cadastral, fale conosco, fórum, prestação de contas, enfim. Ficou muito bonito. Site novo aí, né? Clean, né? Bastante clean aí para todos, então, irem acompanhando aí, navegando nas nossas notícias. A gente vai ficando por aqui, então, né, agradecendo, então, ao Dr. Leonardo por ter vindo. A gente sempre pede, então, que vocês aproveitem esse espaço para fazerem perguntas, mas já que não temos mais, então, a gente agradece aí a todos. E amanhã, então, estaremos de volta, como já diz o Érico aqui, antecipando, 10 da manhã, estaremos no nosso Conexão à Prasc, editando todos esses vídeos aqui para, né, para deixar mais claro para vocês cada uma desses questionamentos. O Saul Elevir Jorge, ele diz, eu liguei lá e deu certo, o que eu precisava, obrigado, é só para pedir que eliminem a planilha sobre os descontos que mandaram para desconto sobre as ações que eu já acertei com o Dr. Napoleão. Ah, perfeito. Isso tem sido adequações que têm sido feitas, ele já ligou e bom que deu certo. Tá certo, então. Então, doutor Leonardo, muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito satisfeito, estava com saudade do nosso programa e vamos em frente esclarecendo, né? É um mantra que a gente tem que aplicar e seguindo a luta em favor de todos os praças. Tá bem, então a gente vai ficando por aqui até terça-feira que vem no Fórum Jurídico e amanhã no Conexão à Prasc a partir das 10 horas. Obrigada. Você ouviu Informe Jurídico.